Vamos continuar aqui a parábola do filho pródigo e vamos falar sobre a terceira e última parte, que inicia a partir do verso 25, e vai dizer o seguinte: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Já queria fazer uma observação nesse primeiro versículo. A Bíblia diz que ele estava no campo, ou seja, ele não era um filho acomodado, ele não era um filho desleixado, ele era um filho comprometido com os negócios do pai. Ele era um filho em que o trabalho dele, que ele exercia, tinha uma legitimidade no campo. Provavelmente ele estava lá sob uma ordenança do pai. Então era um filho trabalhador, era um filho que estava voltado para os negócios do pai, era um filho que tinha legitimidade naquilo que fazia. E a Bíblia está dizendo que ele estava, que quando ele voltava, ou seja, quando voltava para casa, voltava para a casa do pai, e ao aproximar-se, ele ouve o som de músicas e danças. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a necessidade de aprendermos a voltar para a casa do pai. Porque muitas das vezes nós fazemos o serviço no campo, que é representado pelo nosso ministério, o nosso lugar de refúgio, o nosso ponto final. Porém, o serviço no campo, apesar de ser legítimo, apesar de estarmos sob uma ordenança, ele é desgastante, ele é muitas das vezes cansativo. E nós precisamos voltar para casa, porque na casa do Pai nós somos realimentados, nós sentamos à mesa com o Pai, nós ceamos com o Pai. Na casa do Pai, nosso coração se alinha com as vontades do coração do Pai. Na casa do Pai nós recebemos novos direcionamentos de postura, de posicionamentos. Na casa do Pai nós somos corrigidos nas nossas atitudes. E quando ele está se aproximando da casa do Pai, ele ouve o som de danças e músicas. Porque na casa do Pai é sempre um momento de festa, de celebração. Muitas das vezes nós estamos cansados e fatigados e não somos renovados porque a gente não volta para a casa do Pai para ouvir as músicas, para ouvir as danças, para celebrar com o Pai. E esse jovem, ele voltava para a casa do Pai. E no verso 26 vai dizer o seguinte: chamou um dos criados e perguntou-lhes o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Verso 28, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Verso 29, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. E aqui eu quero ressaltar um outro ponto importante dentro desse contexto, que muitas das vezes, queridos, o nosso relacionamento com Deus, com o nosso Pai, é um relacionamento medíocre, é um relacionamento desconectado do coração do Pai. Este jovem não tinha o seu coração alinhado ao coração do Pai. E sabe por que a igreja muitas das vezes hoje tem vivido isso, essa inércia? É uma igreja que não chora mais, uma igreja que não se alegra mais, porque é uma igreja que está desconectada do coração do Pai. É uma igreja que não consegue sentir a alegria do coração do Pai, nem consegue sentir a dor do coração do Pai. Por isso é uma igreja indiferente, que não corresponde ao sentimento do Pai. Olha o que esse jovem declara. E no verso 29, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Esse jovem, ele estava procurando uma alegria própria. Ele queria uma alegria dele com os seus amigos. Porém, ele não conseguia compartilhar da alegria que o pai estava vivendo naquele momento.
uma igreja desconectada do coração do Pai. E olha o que ela declara no verso 30, vindo porém, que ele declara, vindo porém esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Vindo porém esse teu filho, não veio porém esse meu irmão, veio esse teu filho. Então o pai vai responder no verso 31, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, veja que o filho, ele fala, olha, esse teu filho, e o pai quando responde, ele vai responder, porque esse teu irmão, o pai traz de volta a família, traz de volta o sentimento familiar que esse jovem havia perdido, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E esse jovem não conseguia compartilhar, dividir o sentimento de alegria que havia no coração do pai. Mas ele queria um cabrito para se alegrar com seus filhos, com seus irmãos, com seus amigos. Muitas das vezes nós estamos procurando a alegria própria, mas nós não estamos entendendo aquilo que está passando no coração do pai. Estamos desconectados do coração do pai. Estamos desalinhados do coração do pai. E sabe qual é o problema? Que nós queremos alinhar o relacionamento dos outros com o mesmo nível de mediocridade que nós estamos vivendo com o pai. Aquele filho, ele não conseguia aceitar o nível de relacionamento que aquele filho pródigo estava desenvolvendo naquele momento. Ele não conseguia compreender o porquê que o pai estava tratando ele daquela maneira, já que ele tinha pego toda a herança e gastou com meretrizes. E porque o nível de relacionamento dele já era de relacionamento dele com o pai já era medíocre, ele queria alinhar, ele queria nivelar os próximos relacionamentos no mesmo nível de mediocridade a qual ele estava vivendo. Ele não conseguia viver um relacionamento aberto com o pai, ele não conseguia viver um relacionamento aberto com o próprio irmão. Nós precisamos parar, voltar para a casa do pai, reavaliar os nossos relacionamentos, reavaliar as nossas motivações e aprendermos a nos alegrarmos e a chorarmos com aquilo que tem movido o coração do Pai. Em nome de Jesus, queridos. Deus abençoe. Até a próxima.